Inciso 1º. Uso adequado. Uso ou atividade compatível com a destinação da zona, ainda que submetido a mecanismo de controle de possíveis impactos. Inciso 2º. Vedado. Uso ou atividade compatível com a destinação da zona. Parágrafo 1º. O uso ou atividade existente que seja considerado vedado por esta lei complementar poderá ser mantido desde que a edificação esteja em situação irregular e atividade sem interrupção de funcionamento por mais de 6 meses, sendo vedada sua expansão ou construção. Ou reconstrução? Vedada sua expansão ou reconstrução. Isso. Tá. Parágrafo 2º. O que quer dizer isso? Que não se admite nenhum acréscimo, nem em caso de incêndio ou qualquer outro acidente, você não pode reconstruir aquela construção para o uso que é vedado agora pela legislação. Parágrafo 2º. O disposto no parágrafo 1º não se aplica aos casos em que a atividade seja nociva e cause danos ao meio ambiente ou à saúde da população. As atividades listadas abaixo, artigo 307. As atividades listadas abaixo são permitidas em todas as zonas, exceto em ZEI e ZCA1, desde que atendam às condições de ocupação previstas para o local e observadas as seguintes restrições. Inciso 1º. Atividades de hotelaria ou similares com até 10 quartos, ensino não seriado, asilo, casas de repouso e similares, de cuidados paliativos, sem restrição de implantação. Inciso 2º. Escolas com ensino seriado, creche, museus e centros culturais, sujeitos à avaliação de impactos viários e sonoros, mediante análise e autorização por parte dos órgãos competentes, observada a exigência de EIV e RIV quando couber. Parágrafo único. De acordo com a análise dos órgãos responsáveis pela gestão do sistema viário e do meio ambiente, conforme o caso, a atividade pretendida poderá ser negada. Artigo 308. As atividades são permitidas nas zonas de acordo com as categorias de uso relacionadas nos incisos 1 a 18 deste capítulo, obedecidas as restrições específicas ao tipo de zona em que se situem e aos impactos gerados no meio urbano, que podem incidir de forma isolada ou associadamente, conforme anexo 20 em... Inciso 1º. Impactos na mobilidade urbana. Inciso 2º. Impactos na infraestrutura de saneamento e no meio ambiente. Inciso 3º. Impactos no ambiente cultural protegido. Parágrafo 1º. O licenciamento de atividade cujos impactos estejam classificados com grau acima de leve, de acordo com o anexo 20, será avaliado pelos órgãos competentes, que poderão estabelecer restrições específicas, conforme o caso, podendo ser exigida a elaboração de estudo de impacto de vizinhança, relatório de impacto de vizinhança, EIV, na forma prevista na seção 2 deste capítulo. Esse teve só um acréscimo que o que está em lilás, né, na forma prevista na seção 2ª deste capítulo, o resto está igual. Isso aí. Bom, parágrafo 2º. Esse também teve modificação. As atividades em zonas residenciais devem resguardar o uso residencial de possíveis impactos,
tais como a emissão de odores, fumaça, calor, poeira, gases, ruídos, vibrações, sendo vedado o funcionamento noturno que possa causar incômodos à vizinhança. Esse original era bem mais simples, a redação nova ficou mais completa. A original era: as atividades permitidas em zonas residenciais devem resguardar de possíveis impactos ao uso residencial, sendo vedado o funcionamento noturno que possa causar incômodos à vizinhança. Pode seguir, Silvio. Ótimo. Parágrafo 3º. Os órgãos responsáveis pela análise dos impactos podem indeferir o pedido de alvará caso as medidas mitigadoras não sejam suficientes para conter o impacto gerado pela implantação da atividade em determinado local. Parágrafo 4º. As atividades ou empreendimentos sujeitos à elaboração de estudo de impacto de vizinhança e relatório de impacto de vizinhança estão definidos na seção 2 deste capítulo. Artigo 309. Os projetos de implantação ou expansão de atividades geradoras de viagens serão acompanhados de estudos de avaliação dos impactos na forma da seção 2 deste capítulo, a serem submetidos aos órgãos responsáveis pelo planejamento de transporte e tráfego urbano, ambiental e de patrimônio cultural do município, conforme o caso. Parágrafo 1º. Com base em estudo de avaliação dos impactos produzidos sobre o transporte e tráfego local, o órgão responsável pela gestão do sistema viário do município poderá exigir que o empreendedor providencie e custeie intervenções viárias e adequações nas edificações, no seu entorno ou em local indicado pelo órgão, ou implemente e promova ações que visem a gerir a demanda de viagens, de modo a garantir as condições adequadas de mobilidade e acessibilidade para todos, enfatizadas as condições seguras de circulação e acesso para pedestres, ciclistas, veículos e transportes públicos, de fluidez e segurança da via, observadas as condições que proporcionem segurança e redação dos tempos médios de viagem. Parágrafo 2º. As alterações nas edificações ou mudança de atividade que impliquem em aumento de capacidade operacional com consequente impacto viário deverão ser submetidas ao órgão responsável pela gestão do sistema viário do município e avaliada quanto ao seu enquadramento para efeito de exigência de EIV-RIV, estando, em qualquer situação, sujeitas a adequações complementares com eventual custeio das intervenções que se fizerem necessárias. Esse artigo 309 ele foi reformulado, né? Então, por isso que eu acho que ele está aqui em lilás. Então, o texto que estava no parágrafo primeiro passou para o caput, depois aparece riscado, né? O que foi modificado. Então, esse aí teve mudança. Uhum. O que tinha abaixo desse, que era a seção 1 da atividade geradora de tráfego, existe um comentário ao lado que é da Mariana. Espera aí. Sugestão de incluir esta seção como uma subseção da seção EIV-RIV. Quer dizer, a sugestão dela era retirar daqui e incluir lá embaixo. Tá? Por isso que está aqui taxado. Esse aqui foi seção EIV-RIV, essas são as propostas da Mariana, tá? E a gente vem aqui para o parágrafo 5º, né, que continuaria esse parágrafo 2º, enfim, mudando o número, né? Ainda que, falando sobre os projetos de implantação aqui, né, gerador de tráfego.
A metodologia e os critérios para a cobrança do custeio das medidas de adequação para a mitigação dos impactos gerados nas formas previstas no parágrafo 3º deste artigo será definida por norma específica. Bom, seção 2. Do estudo de impacto de vizinhança, EIV, e relatório de impacto de vizinhança, RIV. Vocês me desculpem, mas é que eu estou ouvindo no celular e estou ouvindo aqui também. Então, às vezes, dá um tempo aqui e a minha fala fica mais distante. Tá? Mas vamos lá. Subseção dos conceitos. Artigo 310. O licenciamento... Essa subseção é nova, tá? A referência a ela, né? Ela começava sem título, esses artigos. Tá. Então, foi incluída essa seção 2, né? Foi incluído essa subseção 1 dos conceitos. Subseção, ótimo. Então, vamos lá. Artigo 310. O licenciamento de empreendimentos imobiliários ou atividades econômicas causadoras de impacto na qualidade ambiental, na paisagem natural e cultural e na vida da população residente do município do Rio de Janeiro dependerá de estudo de impacto de vizinhança, sem prejuízo dos demais instrumentos previstos pela legislação em vigor. Para fins desta lei complementar, são utilizadas as seguintes definições. 1. Inciso 1º. Estudo de impacto de vizinhança, EIV. Documento de caráter técnico-científico que se configura como instrumento auxiliar de política urbana, integrante do licenciamento municipal, destinado à análise prévia dos efeitos e impactos negativos e positivos na área de influência do empreendimento ou atividade públicos ou privados, decorrentes da sua implantação, construção, ampliação, funcionamento, demolição ou descomissionamento, que deve conter o inteiro teor de todos os levantamentos, cálculos e estimativas, os impactos e as medidas mitigadoras, potencializadoras e compensatórias. Inciso 2º. Relatório de impacto de vizinhança, RIV. Documento de caráter informativo que deve conter, resumidamente, os elementos do EIV com linguagem acessível à população, contemplando, no mínimo, a descrição do empreendimento ou atividade, as áreas de influência, seus impactos e as medidas mitigadoras, potencializadoras e compensatórias. Inciso 3º. Impacto de vizinhança. Alterações na qualidade de vida da população, na ordenação urbanística do solo, na paisagem e no meio ambiente, provenientes da implantação, construção, ampliação, funcionamento, demolição ou descomissionamento de empreendimentos ou atividades públicas ou privadas. Inciso 4º. Medida mitigadora. Ação que visa minimizar os efeitos de determinado impacto negativo gerado pelo empreendimento ou atividade. Inciso 5º. Medida potencializadora. Ação destinada a maximizar os efeitos de determinado impacto positivo gerado pelo empreendimento ou atividade. Inciso 6º. Medida compensatória. Ação que visa compensar os efeitos dos impactos negativos gerados pelo empreendimento ou atividade que não tenham sido parcialmente ou plenamente mitigados. Inciso 7º. Vizinhança. O somatório das áreas de influência direta e indireta e da população afetada, incluindo seus aspectos socioeconômicos e culturais, sujeito aos impactos potencial ou efetivamente gerados durante as fases de implantação, operação e descomissionamento do empreendimento ou atividade.
Parágrafo 2º. O licenciamento a que se refere o caput desse artigo abrange as demolições, a execução de obras ou a concessão de aceitação de obras, habite-se e alvarás de funcionamento de atividades, tanto de iniciativa privada quanto pública. Artigo 311. O estudo de impacto de vizinhança, EIV, deverá conter 1. Descrição do empreendimento ou atividade e regime de funcionamento com identificação do proprietário, do requerente, da licença e da titularidade. Esse teve mudança. O inicial era a definição do limite da área impactada em função do porte do empreendimento e ou atividade e das suas características quanto ao uso e localização. Isso. Nesse artigo aqui foram incluídos alguns itens que fazem parte do PLC 105 de 2015. Por isso que tem dobradas aqui, por isso que tem esses novos coloridos. E repete o inciso 1 porque entrou mais um, e o outro permanece no seguinte, é verdade. O outro permaneceu, Então, entrou esse primeiro. O Valverde acabou de ler, ele continua aqui com o primeiro, a gente vai ter que rever essa numeração de incisos, tá? Ele seria o próximo aqui, né? Que é definição de limites da área impactada em função do porte do empreendimento e ou atividade e de suas características quanto ao uso e localização. Entrou também esse inciso terceiro aqui, que está fora de ordem. Bom, diagnóstico da situação antes da implantação do empreendimento ou atividade referente, no mínimo, aos aspectos relacionados no artigo 14. Esse artigo 14 aí, a gente vai ter que ver onde é que está relacionado isso. No futuro, a gente tem que ver aqui. Inciso 2, né? Avaliação técnica quanto às interferências que o empreendimento e ou atividade possa causar na vizinhança. 2. Avaliação técnica quanto às interferências que o empreendimento e ou atividade possa causar na vizinhança, no ambiente urbano, no meio ambiente, na paisagem, no patrimônio cultural, incluindo interferências relativas ao conforto térmico, geração de ruído, geração de tráfego, demanda por transporte público, entre outras. Esses dois incisos que têm numeração de 2 estão falando da mesma coisa. Um pouco mais completo que o outro, né? Então, isso aqui a gente vai ter que definir. Então, um seria eliminado, né? Um será eliminado. A gente só tem que definir qual dos dois vai ser eliminado. Sim. Porque o segundo está mais completo, né? Está mais completo. Diz o que o primeiro diz e mais, né? Eu acho que ele é mais explicativo, inclusive, né? Para algo novo, né? Se você puder explicar melhor, eu acho que é bom para todo mundo. Minha opinião, né? Beleza. Okay. Então, 3 aqui. Descrição das medidas mitigadoras dos impactos negativos decorrentes da implantação do empreendimento e ou atividade e seus procedimentos de controle. E o 4, responsável técnico e equipe técnica. Esse é novo. Sim. Subseção 2. Dos modelos de relatório e procedimentos de análise. Ficam definidos 3 modelos de estudo de impacto de vizinhança e respectivos relatórios RIV, que deverão ser adotados de acordo com o porte, a localização e a complexidade de implantação dos empreendimentos e ou atividades econômicas. Inciso 1. Modelo A. Pequeno porte. Adotado nos casos em que, por suas características e dimensões, um empreendimento ou atividade se enquadra em atividades que, pela cumulatividade, geram algum impacto na vizinhança. 2. Modelo B. Médio porte.
adotado nos casos de empreendimentos que dependam da avaliação setorial de órgãos públicos competentes. Inciso 3, modelo C, grande porte. Adotado nos casos de empreendimentos ou atividades cujas características relativas a porte, localização e complexidade de implantação demandem estudos e procedimentos especiais para o licenciamento. Parágrafo único. Os modelos de RIV serão regulamentados por ato do Poder Executivo em até 90 dias após a aprovação desta lei complementar. Artigo 308. O Poder Executivo instituirá a comissão de análise do EIV-RIV de caráter intersetorial, contendo, no mínimo, um representante dos seguintes órgãos. Inciso 1. Licenciamento de edificações. 2. Licenciamento ambiental. 3. Licenciamento de redes de infraestrutura urbana. 4. Transportes e circulação viária. 5. Planejamento urbano. Parágrafo 1º. Deverá ser convocada a participação de representantes de outros órgãos para comporem a comissão, sempre que for analisado empreendimento ou atividade que envolva áreas ou tema sujeitos à tutela especial. Parágrafo 2º. A estrutura e os procedimentos de funcionamento da Comissão de Análise do EIV-RIV integrarão ato do Executivo que regulamentará os procedimentos para operacionalização em prazo de até 90 dias. Esse artigo é novo, né, Silvio? Esse artigo novo, ele foi trazido eu acho que foi do PLC 115, mas eu confesso que eu não sei porque não fui eu que incluí. Tá, eu vou colocar ele aqui naquela cor que ela está colocando quando é inserção, então. Aham. Tá ótimo. Esse que vem agora, 309, também é novo também. Vamos lá. Artigo 309. A aprovação dos relatórios de impacto de vizinhança consistirá na elaboração de parecer conclusivo sob a responsabilidade da administração municipal, elaborado por comissão de caráter intersetorial, consubstanciado em um único parecer, abrangendo todas as questões pertinentes indicadas no RIV apresentado. Parágrafo único. A regulamentação dos procedimentos para análise e aprovação dos empreendimentos após a apresentação do estudo será publicada em até 90 dias após a aprovação desta lei complementar. Tem que botar na corzinha também, vamos ver. Tá. Ele, na verdade, ele não é totalmente novo, porque o antigo 313, ele falava: aprovação dos relatórios de impacto de vizinhança consistirá na elaboração de parecer conclusivo sobre a responsabilidade da administração municipal no prazo de 30 dias, prorrogáveis por no máximo 30 dias mediante justificativa, né? Esse aqui pega uma parte, mas não fala a questão do prazo passa para o parágrafo único, né? Tá. Então, eu estou entendendo aqui, Valverde, que até pelo comentário do lado aqui da Cecília, existem 3 propostas para esse artigo de redação, né? Tem esse 309, que eu acabei de ler, tem o 313 aqui, que é parte do que você acabou de ler, com algumas modificações, tem o 300 aqui embaixo. Então, a gente vai ter que decidir, imagino, sobre essas 3 propostas. Tá, eu vou colocar aqui um ou entre os dois e entre o terceiro também. Uhum. Para ficar mais evidente, né, que tem que escolher. Isso, tá bom. Bom, vou ler lá os 2 313 que estão restando aqui agora, tá? Artigo 313. A aprovação dos relatórios de impacto de vizinhança ocorrerá mediante a constatação, por parte dos avaliadores, de que foram apresentados todos os documentos e estudos pertinentes e consistirá na elaboração de parecer conclusivo
sob a responsabilidade da administração municipal, no prazo de 30 dias, prorrogáveis por, no máximo, mais 30 dias, mediante justificativa. E o último artigo 313, a aprovação dos relatórios de impacto de vizinhança ocorrerá após análise de todos os documentos e estudos pertinentes e consistirá na elaboração de parecer conclusivo sob a responsabilidade da administração municipal no prazo de 30 dias, prorrogáveis por, no máximo, 30 dias, mediante justificativa. Eu fico com uma dúvida aqui, pessoal do grupo, porque quando a gente vê lá atrás, o estudo de impacto é que é o mais pesado, o maior, né, o mais complexo. O relatório é uma popularização do conteúdo do estudo. Eu fico na dúvida se o que essa comissão aprovará é o relatório ou não deveria ser o estudo. O relatório me parece algo que você vai dar publicidade, né? Algo mais simples, né? Mais comum, pelo que está escrito aqui, né? Pela definição aqui. Deixa eu ver aqui onde é que eu acho isso. Aqui, ó, na definição de relatório e de estudo, tá vendo? O estudo é documento de caráter técnico, científico, que se configura como instrumento da política urbana, parará pão doido. Agora, o relatório, documento de caráter informativo, que deve conter resumidamente os elementos. Então, eu acredito que se a comissão vai examinar um dos dois, eu entendo, assim, mesmo não sendo especialista na área, que ele deveria examinar o estudo e não o relatório de impacto. Mas eu nem coloquei isso aqui como sugestão, não. Posso escrever. Também concordo. Eu acho que é o estudo e não o relatório. Não seria waive, botar o estudo e o relatório, a aprovação para os dois, waive, né? Que já estaria juntando os dois. Podemos também colocar os dois, né? Até porque o que vai ser publicidade, o que vai ser dado publicidade vai ser o relatório, né? Sim, então. A gente teria que aprovar também. Aí poderia juntar. Já que existe essa sugestão. Boa. Então, vamos escrever aqui do lado, aqui. Quer que eu escreva, Silvio? Se você quiser, eu agradeço. Eu estou meio enrolado aqui. Vou aproveitar para tomar uma água também. Então, aprovação dos estudos e dos respectivos relatórios. Seria isso, Vitor? Ótimo, porque aí engloba as duas coisas, né? Estudo e relatório de impacto de vizinhança. Perfeito. Beleza. E vou colocar na outra versão também. Eu acho que tem que colocar em todas as tentativas de parágrafo 3, né? Perfeito. Ô, Silvio. Oi. Marco Antônio está falando. Marco Antônio. Eu estou com uma dúvida, não é nesse parágrafo, é no parágrafo de cima, quando cria a comissão, não diz quem cria e quem coordena a comissão. Não é melhor que a gente acrescentar isso? Ou isso é uma coisa... Marco Antônio, eu tive a mesma dúvida que você quando eu li. Mas aí, quando a gente lê aqui o parágrafo 2º, ó, a estrutura e os procedimentos de funcionamento da comissão e análise do ERIV integrarão ato do executivo. Isso vai ser regulamentado por decreto. Por decreto, acho que não é complicado, não. Mandar alguma coisa por decreto? Mandar o prefeito eleger uma comissão de... Não é complicado, não?
Desculpe. Você só está regulamentando o funcionamento da comissão. Normalmente é feito assim. Tem comissões, as comissões que existem hoje, tem comissões que são até resolução conjunta. Tá bom. Eu acho que isso é uma... Tá bom, cria uma burocracia imensa que o executivo faça para criar uma comissão de avaliação do EIRIMA. Mas tá bom. Tá bom. Daqui a um decreto. É 90 dias. Está vendo? E se ele não criar em 90 dias? Né? Eu não sei se mandar para o prefeito é uma coisa interessante, mas se isso é uma coisa que todo mundo entende, tudo bem, sem problema. Vamos em frente. Tem que botar aqui 90 dias a partir do quê? A partir da aprovação dessa lei, né? É verdade. Da promulgação, né? Porque eu fico pensando o seguinte, toda vez que tiver um EIRIMA... Vou colocar aqui entre parênteses, tá? Toda vez que tiver um EIRIMA, vai para o prefeito nomear uma comissão. Tá bom. Deu uma importância ao EIRIMA muito grande, mas criou uma burocracia. Né? Mas assim, Marcão, mas talvez o fato de ser um decreto... E o problema de colocar já na lei a composição é porque a estrutura administrativa ela se modifica, né? E aí você dependeria de alteração da lei. Então, tá bom. Eu acho que deu uma importância significativa ao EIRIMA. Eu acho que deu, tranquilo. Agora, todo o EIRIMA vai para o prefeito, eu acho que é interessante. Tá bom. Mas, Valverde, me explica uma coisa. Essa comissão ficará criada para analisar todos os relatórios ou cada empreendimento terá ser criado uma comissão para aquele empreendimento? Olha, eu acho que o Silvio pode responder melhor. Olha Analisa só. todos os casos e não ela possa ter órgãos específicos, né? Esse é o meu entendimento. Você tem lá uma comissão... Poderia ser algo como existe no patrimônio, a comissão que fica lá criada e analisando tudo que tem que passar pelo patrimônio? Ou cada vez que o prefeito tem... Estou falando. Isso é uma comissão, imagino eu, tá? Eu nunca trabalhei com isso aqui, tá? Mas eu já trabalhei em outras comissões. Então, por exemplo, a comissão que eu trabalhei, vou dar um exemplo, Minha Casa Minha Vida. Era uma comissão, tá? Intersetorial, que você tinha lá os representantes nomeados de cada secretaria e ela se reunia para examinar todos os processos de Minha Casa Minha Vida. Então, eu entendo que esta comissão, com os respectivos representantes, ela vai se reunir sempre que tiver um waiver para ser examinado. Todos eles. Você não vai nomear pessoas diferentes para exame diferente, não é isso, tá? Vai titular, olha, a secretaria tal tem que nomear um titular e um suplente, tem um prazo de 10 dias para mandar o nome dos caras, tá? Todo mundo vai mandar. Vai ser dito nesse decreto, olha, quem comanda a comissão é a secretaria tal, tá? Que tem um prazo tal para poder dar parecer, tá? E é isso. Apareceu um waiver, vai para essa comunhão. Apareceu outro, vai para essa comunhão. Apareceu quantos aparecerem, vai para ser examinado nessa comissão. Tá? E essa comissão, ela poderá solicitar a presença de representantes de outros órgãos, caso caiba, dependendo do que estiver sendo examinado ali para construção ou para licenciamento, prorrogação, o que quer que seja. Silvio, eu acho que aqui, talvez... Oi, desculpe. Eu queria perguntar se poderia... Regina, Tá bom, desculpe. Não, só atendendo ao que você falou, talvez invertendo os parágrafos. Na verdade, no parágrafo 1º, fala que pode convocar outros órgãos, e no parágrafo 2º fala da criação da comissão. Acho que primeiro se fala da criação da comissão, e no parágrafo seguinte fala que pode convocar outros órgãos de acordo com a especificidade, né? Por exemplo, de repente, o Maria de Costa tem que chamar a de Rio.
Mas o Rio não está fazendo parte da comissão, vai ser chamada. Ou coisas parecidas, em outros órgãos, dependendo do tipo de projeto. Perfeito, Valverde. Se puder fazer logo essa mudança para sair e trocar os... Faço aqui. Tá. A minha pergunta é mais específica. Essa comissão não poderia ficar fazendo parte do organograma da secretaria? Por exemplo, secretário, e comissão, sabe? Ficar lá proposto no organograma de funcionamento da secretaria, como no patrimônio, você tem isso, e comissão de patrimônio. Ela está lá, é uma institucionalizada, mudam os seus componentes, mas esta comissão tem que existir dentro da Secretaria de Patrimônio. Então, esta comissão tem que existir dentro da Secretaria de Planejamento Urbano. Não poderia passar a fazer parte do organograma de funcionamento da Secretaria? Regina, eu não entendo desse protocolo de organograma de secretaria, mas eu achei sua sugestão bem interessante. Eu não sei como é que a gente colocaria isso aqui como sugestão. Porque aí, sabe, fica ali. Existe a secretaria para funcionar, ela tem que ter suas... Como tem, o Compur não faz parte do organograma da secretaria, então a comissão do EARIV também. Eu sei, mas como é que se escreve isso? Vamos fazer o seguinte, vamos deixar isso aqui escrito, a sua sugestão, e a gente arruma uma forma de depois botar isso oficialmente, escrito melhor. Tá certo, obrigada. Bom, será que não seria interessante essa questão estar no decreto de criação da comissão? Que eu não sei como é que foi criado o Compur, entendeu? Onde é que é essa obrigatoriedade do Compur estar na Secretaria de Planejamento? Onde é que está escrito isso? Está em alguma lei ou se está no decreto ou no instrumento legal que criou o Compur? Entendeu? Então, talvez a comissão do EVI pudesse constar no decreto de criação, talvez. Isso, Como a gente não sabe como foi isso criado... A determinação do Compur vem do Estatuto das Cidades, né? A Regina, aqui, deixar anotado aqui. A gente vai procurar como foi o Compur, como foi outro conselho, enfim, outra comissão, o que foi necessário ali, qual dispositivo legal foi necessário para colocar isso no organograma da secretaria. E a gente vai ver de que forma que é feito isso. Mas é bom estar essa sugestão dela anotada aqui para a gente não perdê-la. Eu anotei aqui já. Vai ser aqui, ou se vai ser em decreto, ou se vai ser de outra forma, aí a gente vai descobrir agora durante o encaminhamento agora, tá bom? Já está anotado aqui, gente, é amarelo aqui. Beleza. Então, vamos para lá. Então, vamos continuando aqui. Parágrafo 1º. Deixa eu subir mais um bocadinho. No relatório de impacto de vizinhança, modelo A e B, o parecer conclusivo será elaborado pelo órgão responsável pelo planejamento urbano do município e consistirá na consolidação dos pronunciamentos dos órgãos que efetuaram a análise, suas recomendações e exigências. Parágrafo 2º. No parecer de impacto de vizinhança modelo C, o parecer conclusivo será elaborado por comissão de caráter intersetorial, especialmente criada para este fim, e coordenada pelo órgão responsável pelo órgão de planejamento urbano do município, consubstanciada em um único parecer, abrangendo todas as questões pertinentes. Parágrafo 3º. O parecer conclusivo de que trata o caput deverá ser encaminhado aos órgãos municipais envolvidos no licenciamento em questão, visando subsidiar suas análises técnicas. Então, olha aqui no parágrafo 2º já está definido, né, que o modelo C, que é aquele mais impactante, ele vai ser examinado por esta comissão que a gente acabou de falar agora, tá? Que é especialmente criada para este fim, e coordenada pelo órgão responsável pelo planejamento urbano do município. Então, já está definido aqui que ela vai ser coordenada pela SMPU. Então, agora a gente só tem que saber se só isso aqui é necessário para essa comissão ficar no organograma da Secretaria Municipal de Planejamento Urbano, ou se a gente precisa de mais algo para reforçar isso.
Silvio, Ah. desculpa. Não. Posso falar primeiro? Posso? Pode falar, pode falar. Seguinte, eu só fiquei na dúvida, porque eu estou com a tela do computador, do telefone, então não estou vendo o texto todo. Mas a comissão já está referenciada acima, não está? Em algum outro... Está referenciada, mas estava lá dita quem é que seria responsável, quem coordenadoria. E que parece, quando eu falo assim, por comissão a ser criada, não é pela comissão que está citado no artigo tal, entendeu? Que parece que é uma outra coisa ainda. Sim, Concordo verdade. com o Ricardo. Verdade. Concordo. Pô, Isso Ricardo, confunde, parece que é outra comissão. Isso, entendeu? A gente já falou da poderia comissão ali. botar essa redação aqui, né? Eu Talvez. também tive essa impressão. Conclusivo será Eu vou colocar elaborado uma pela observação aqui, comissão Silvio. definida no artigo Isso. 308 desta lei. Beleza, ótimo. Ótimo. Só que essa sugestão fica embaixo, no parágrafo 2º. Do parágrafo 2º, tá? Então, só deixando claro aqui para os participantes, tá? O parágrafo 1º diz respeito ao impacto de vizinhança modelo A e B. Quais sejam? Aquele pequeno porte, tá? E o B, médio porte. Tá? Um depende de avaliação setorial de órgão público, são os processos que hoje, por exemplo, nós já ouviríamos o meio ambiente, a Sete Rio, enfim, né? E o pequeno porte é aquele que gera o impacto pela cumulatividade. Perfeito. Tá? A atividade sozinha não se enquadra em AVE-RIV, mas o acúmulo daquela atividade na rua, enfim, né, geraria essa necessidade. Então, esses dois casos aqui não serão objetos de análise da comissão. O que vai ser exigido aí é a aprovação dos órgãos competentes que se fizerem necessários, tá? Planta avisada. Tá? A comissão vai analisar esse modelo C aqui, ó, grande porte, adotado nos casos de empreendimentos ou atividades cujas características relativas a porte, localização e complexidade de implantação demandam estudos e procedimentos especiais para o seu licenciamento. Posso ficar com a dúvida ainda, Silvio? Posso tirar uma outra dúvida? Pode. À vontade. Olha só, eu tinha a impressão antes que existiam alguns tipos de empreendimento que não seriam exigidos estudos de impacto de vizinhança, entendeu? E outros que seriam exigidos estudos de impacto de vizinhança, entendeu? Esses que não seriam exigidos ou que seriam analisados separadamente pelos órgãos não estariam enquadrados aqui. Porque eu vejo aqui de pequeno porte, mas e se for de pequeno porte e não tiver efeito cumulativo, no caso aí do modelo A, entendeu? Como é que é isso? Se tiver efeito cumulativo, Ricardo, eu entendo que ele não faz parte do modelo A. Ele não cabe RIV. Ele só caberá RIV para essas atividades quando tiver efeito cumulativo. E o RIV dessa atividade, na verdade, eu imagino que seja ouvir os órgãos competentes, porque também não está definido isso aqui, tá? Ele diz, então, se tiver um de pequeno porte, sem efeitos de cumulatividade, ele não vai ser submetido aos órgãos. Se só tiver um restaurante na rua, ele não será submetido ao órgão. Quer dizer, estou falando de um restaurante, tá? Porque ainda não está definido o que é esse cumulatividade aí. Se é em qual zona, quantos restaurantes, em qual rua, em que localidade. Você entende? Se uma rua for CB3, não faz problema nenhum ter 1, 2, 3, 4 mil restaurantes. A rua é CB3. Agora, e se for ZR? E se for ZCS? Você acha que mesmo no CB3 você vai poder botar 50 restaurantes? Aí ninguém anda mais, nunca mais naquela rua. Olha, eu nunca contei, mas eu acho assim que a Nossa Senhora de Copacabana deve ser CB3, tá? Vamos dizer que ela seja. Eu acho que ela deve ter mais de 50 restaurantes.
Tá. Ali é uma rua realmente Só especial. para ter ideia do que a gente está falando, né? Assim, ninguém vai construir 50 restaurantes numa rua que não existe, né? Ela foi inaugurada agora e vamos construir 50 restaurantes. Quer dizer, a gente está falando da cumulatividade. É por isso que tem que decidir qual é o tamanho dessa cumulatividade, aonde que ela acontece, quais são os... Tem que ser analisado, porque Isso vai ter ali no início da voluntária, embaixo de... quanto tempo? Ali no início da Novidade, né? Nós voluntária... criamos isso agora. Embaixo de um único prédio na Voluntários, licenciaram 18 bares, um único prédio. Então, realmente, todo aquele embaixo daquele prédio, ninguém mais anda, o prédio não dorme, ninguém entra em casa, porque foi uma cumulatividade que tem que ser analisada. Realmente é complicado. Na Nossa Senhora de Copacabana, com o tamanho que ela tem, realmente 50 restaurantes não vão interferir. Agora, quando você vê um único prédio que tenha 15 lojas, se todas as lojas forem licenciadas para a mesma atividade, acabou aquele quarteirão. Sim, Silvio, né? Onde é que a gente vai escrever? Se você for imaginar a utilização do espaço público, das calçadas, por esse restaurante, talvez fique mais inóspito ainda para a localidade. É verdade. Ser examinado e pensado. Isso é uma novidade. A gente vai ter que ter um certo cuidado para trabalhar essa novidade que a gente criou. Mas é isso, é caminhando mesmo. Mas, Silvio, só voltando à minha pergunta, onde vai estar definido, onde é que vai estar escrito essa questão da cumulatividade? Aqui, ó, eu vou ler aqui para vocês. Parágrafo. Isso aqui eu entendi, mas onde é que vai estar escrito quais são os efeitos cumulativos, qual é o tamanho da cumulatividade, qual é a área de abrangência para ser utilizado? Agora, Ricardo, na verdade, isso não existe. Isso foi não existe colocado em lugar nenhum. Aqui. A gente vai ter que construir esse critério. Exatamente. Sim, mas vai estar onde? Em que documento a gente vai escrever isso? Olha, boa pergunta. Não sei se é aqui na lei. Eu particularmente, não gostaria de botar uma novidade dessa que ninguém conhece, mas é a minha opinião particular, tá? Uma novidade dessa que ninguém conhece e que pode mudar de hoje para amanhã, eu preferia tratar isso num decreto de regulamentação, mas eu nunca falei sobre isso. Eu não sei se vai estar no texto da lei, nem num decreto. Isso não está dito, isso é uma novidade. Isso aqui, a gente pode definir o que é cumulatividade na lei. Podemos definir também. Podemos dizer que cumulatividade significa o acúmulo de atividades que tragam prejuízos, estando incluído nesse caso o número, o porte, exatamente, a localização, a rua, o zoneamento. A gente pode ter um conceito, né? Exatamente. Esse vai ser variável, né? Dependendo de onde ele se aplique, mas dá um norte para essa cumulatividade. Eu acho interessante que a gente defina esse conceito aqui, sim. Tá, também. Nos conceitos lá de cima. Pode ser, sim. Onde a gente botou o que é Ave Rive, né? Esse aqui, ó. Né? Isso. Né? Eu também acho legal. Por aí. Vamos ver se pode botar essa lembrança nesse artigo 310? 310. O que é que tem que escrever? Definir conceito de cumulatividade. Tá. Posso usar a palavra? Pode à vontade. Eu queria falar sobre isso, citando situações em que há um impacto bastante forte em ruas que, na verdade, só tem um bar, um restaurante. Isso vai depender da proporção dessa atividade com o ambiente urbano em volta, né? Não só se o ambiente é residencial, se o ambiente é denso, se é menos denso, se a propagação do som ela é maior, se é menor, se
o meio de deslocamento, a geração de viagens tem um impacto maior ou menor. Tem vários, e a minha preocupação vai exatamente para bairros que são residenciais e que têm sido e que podem vir a ser local para atividades, eventos e outras coisas que causem impactos grandes, mas que sejam eventos únicos, né? E, por exemplo, em Santa Teresa nós temos pelo menos 3 ruas e que são afetadas por um único restaurante-bar e que o impacto ele é enorme. Por quê? Porque tem uma questão que é o limite daquela atividade. Então, o restaurante pode ser medido pelo número de refeições servidas. Então, você pode ter um único restaurante que tenha 30 mesas ou 40 mesas e que sirva 2.000 refeições por dia. E é um único restaurante. E você pode ter 20 restaurantes que, somados, dão o mesmo número. Então, essa cumulatividade, essa noção do impacto, não é exclusivamente pela questão do número de empreendimentos ou de estabelecimentos. Se mede pelo impacto da atividade, quer dizer, o tamanho dessa atividade. Então, eu volto a dizer, quer dizer, essa o medidor não é só a cumulatividade. A cumulatividade ela tem que acontecer porque esse é um processo que como a cidade funciona. Vem um restaurante logo e se dá certo, né? Tão pouca coisa dá certo que quando começa a dar certo em determinado lugar, em determinado tipo de negócio, outros negócios vêm querer também se aproveitar da situação. Então, daí essa questão da cumulatividade, né? E isso é justo e temos que buscar isso. Agora, não necessariamente precisa de ter mais de um estabelecimento para que o impacto exista e exista de forma muito forte, né? Então, então é importante que essa medida, né, seja estabelecida e que não fique fora da análise a questão de ter um só restaurante, né, ou um só empreendimento, né? Esse empreendimento ele pode ser mais do que o que está acumulado na rua paralela atrás, por exemplo, né? E tem situações como, por exemplo, que tem bairros que têm situações que esse impacto é muito grande. Quer dizer, uma atividade só num bairro onde, pela topografia, você tenha uma difusão de som bastante alta, a taxa de difusão de som no ambiente ela é muito alta, esse único restaurante, se ele faz festas de casamento, porque esse também é um problema sério, né? Que as atividades não se restringem, muitas vezes, às atividades precípuas, né? O restaurante fazendo festa de aniversário, ou fazendo festa de casamento, ou chamando um músico para fazer um show e divulgando na internet. Esse restaurante, e isso acontece sempre, toda hora, né? Esse restaurante ele vai criar um impacto muito além do que a conta original, que foi da quantidade de refeições, o impacto viário e etc., né? Então, essas definições, né, da cumulatividade e do tamanho do empreendimento não deveriam estabelecer número, né? Como dizer, não vai ser analisado como empreendimento ser, né, a resistência de um único estabelecimento. E esse é o cuidado que eu acho que nós temos que ter, porque esse empreendimento ele pode ser suficientemente impactante, né, que seja necessário
por uma questão de medida de proporção, né? Falamos aqui da Avenida Atlântica, sim, a Avenida até agora. Pegue a Avenida Atlântica e fale de outras situações, de vários bairros aqui que a gente pode citar, mas eu não queria citar para não identificar um ou outro bairro, mas tem vários bairros que são bairros residenciais que estão sendo, há algum tempo, já alvo de empreendimentos e que, às vezes, um deu certo e vem logo 3, 4, 5 atrás, né? E então, estabelecer que a definição do que vai ser objeto da análise da comissão é uma análise do impacto, né, proporcionalmente ao ambiente urbano, ao tamanho do ambiente urbano, que proporcionalmente pode ser muito maior, ou seja, esse impacto pode ser para as pessoas ali, digamos, para as 200 famílias que estão sendo impactadas, pode ser um impacto que inviabilize a vida delas, né? Enquanto o outro impacto feito na Barra da Tijuca por um shopping, né, tem que ser mitigado, tem que ser alvo de limites, mas ele, muitas vezes, proporcionalmente para as famílias em si, para a vida dessas famílias, nas suas casas, na sua circulação, pode ser muito menor do que esse que seja ou no Alto da Boa Vista, ou no bairro Peixoto, ou em certas localidades de Botafogo, na Urca, e etc., Santa Teresa, e podemos citar aqui, inclusive, outras localidades na franja do Parque da Tijuca, por exemplo. Eu fiquei sabendo dessas, Jacarepaguá, né? Então, temos que ter cuidado para saber que o que precisa ser estudado pela comissão são aqueles empreendimentos que geram grande impacto, né? E que essa definição ela tem que ser mediada pela proporção, né, do bairro onde está, das atividades, se é um bairro comercial, multifamiliar, de edifícios, como se for no centro da cidade, por exemplo, ou se é um bairro menor. Então, para onde vai esse estudo, quer dizer, quem vai ter que se pronunciar, a importância desse estudo, o grau de impacto tem que ser proporcional, né, ao local onde este estudo está. Né? A acumulação é importante, mas também esse estudo desse fator. Né? Obrigado. Paulo, obrigado pela fala aí. Mas o que você falou, Paulo, vai direto mesmo ao que a gente tinha colocado aqui, que é o que a gente precisa definir este conceito. Exatamente. E aí cabem todas as sugestões nessa definição. Agora, assim como você, as outras pessoas devem fazer sugestões para essa definição do conceito de cumulatividade. Perfeito. Isso está aberto aqui. Ninguém tem uma definição definida, não temos aqui no texto isso pronto, não. Isso está sendo construído por vocês. Mas é necessário que vocês escrevam também. Isso que você colocou é muito interessante, porque às vezes a gente se perde aqui no número de atividades, né? Mas esquece da situação, onde elas se encontram, né? Que às vezes não é nem tão importante o número, mas o local. Às vezes, é tão impactante ou mais do que 10, do que 20, exatamente, dependendo da localização. Tá? Mas vocês têm que escrever isso, porque vocês é que têm o outro lado, né? Vocês têm a experiência do morador, né? Do cidadão, enfim. Tem que mandar essas sugestões. É interessante porque a gente tem Agora, só um atividades instantinho, novas, Regina. né, Silvio? Regina, só um Atividades minutinho, que a porque gente o Valverde se inscreveu para falar. Desculpa. Isso, não, eu dialogando aí com as falas da Regina e do Paulo, talvez, assim, uma coisa que me ocorre, né? O único caso que eu conheço, não que seja o único, onde houve esse tipo de análise com cumulatividade, foi em São Paulo, já tem bastante tempo, que era referente a polo de áreas de tráfego. Não sei como funcionou exatamente. Mas uma coisa que me ocorre, eu acho que o Paulo tem razão, de que não há uma definição numérica, né, de qual é a cumulatividade que gera um impacto significativo. Mas talvez se a gente pudesse, aí dialogando com a Regina, se a gente pudesse, em algum ponto, dizer que a análise de cumulatividade poderá ser sugerida pelos órgãos municipais
ou pelas associações interessadas, né? Porque, de repente, você já tem uma situação de uma rua que começou a dar sinais de saturação. Você poderia prever que se solicite ao órgão, ao SETRIO, por exemplo, uma análise daquela via. E aí, de repente, ela vai estabelecer algumas condicionantes para novos usos, ou eventualmente até dizer, não, a rua saturou. Então, assim, não definir uma situação X, mas dizer que aquele tipo de análise de cumulatividade ele pode ser solicitado a qualquer momento. É uma coisa que me ocorreu agora, que a gente poderia pensar. Perfeito. A gente também tem que prever, Valverde, uma coisa que está acontecendo muito, é a empresa que faz as entregas, a Log. A Log teve aqui em Botafogo a sua sede. A sede da Log em si não tem problema nenhum, só que ela tem 2.000 motoqueiros que tem que pegar a mercadoria para levar no endereço. Então, você vê, é uma atividade que a gente não conhecia, que talvez existisse lá há anos, mas que depois, com a pandemia, criou, inclusive, um risco de atropelamento, que já teve milhões de pessoas atropeladas perto da Log, porque os caras passam todos correndo, passando por cima da calçada. Então, a gente tem que prever isso. Aquelas cozinhas industriais que aqui, onde era a Mesbla Veículo, na Paulino Fernandes, está sendo licenciado 30 cozinhas. Eu nem conheço esse direito, mas parece que não são restaurantes, são só as cozinhas. E quem é que vai levar esse alimento das cozinhas para as casas? Também uns 2.000 motoqueiros. Então, você vê, são atividades que passavam longe do conhecimento da gente, que está virando, que estão aparecendo, e você vê ali a circulação de motos, quer dizer, a via nem fica engarrafada, o que fica é um barulho, o risco, o local para estacionar, porque eles vão botar a moto em cima de todas as calçadas, em cima de todos os portões, em cima de todos os prédios. É uma coisa, a gente tem que pensar nessas novas atividades que apareceram, né? Que são agora as atividades do delivery. Eu faço tudo aqui e levo para a cidade inteira. Oi, desculpa. Calma, uma discussão. Bom, Bem, a gente pode passar adiante ou continuamos ainda nesse assunto? Só para complementar aqui, eu pensei também numa coisa, depois que o Valverde falou, né? Que se a gente tivesse uma forma de pesquisar, até reclamações no 746 poderiam ser utilizadas para você definir, verdade, dar uma definição de cabe ou não a acumulatividade para aquela rua, né? Verdade. E essas reclamações devem estar lá escritas em algum lugar da prefeitura, né? O Silvio? Oi, pois não. Desculpa, Marco Antônio. Eu acho que eu estava aqui pensando. Marco Antônio. Ok, Marco Antônio, vamos lá. Eu acho que essa questão da cumulatividade é uma coisa complexa, complicada. A gente vai ter que debruçar sobre isso com mais atenção, não é fácil. Porque as atividades econômicas entram na agenda da social muito grande, na agenda urbana muito grande. E eu me lembro que a agenda, por exemplo, ambiental, que na época dos anos 70, 80, 90, eram agendas pequenas, hoje são agendas muito grandes, que várias atividades entram nesse tipo de trabalho, desse tipo de avaliação da área urbana. Então, eu estou achando que é melhor isso aí ser um assunto que a gente discuta, acho que se discuta por fora, discuta em outra reunião, porque essa acumulatividade, eu acho que Paulo tem razão, Regina tem razão, eu tenho 1000 exemplos para citar de problemas relativos a isso. Então, eu acho que talvez a gente possa ter uma reunião específica para a gente estabelecer como é que será esse conceito de cumulatividade.
Sim, Marco Antônio. Eu acho que Essa é a cada um ideia, também né? pode Mas até escrever lá, o que pensa. vocês poderiam escrever as sugestões de vocês. Isso podia estar anotado, Exatamente, eu vou tá? fazer. E a gente marcar para discutir, sentar para discutir isso tudo. Eu também concordo que o assunto é novo, é complexo, tá? E aí a gente tem que também ter um caráter técnico quando tratar disso. Que não vai poder escrever algo na lei que é só fruto do que eu acho, do que eu gosto, do que eu estou imaginando no meu local, não. A gente vai ter que escrever algo que, na medida do possível, tecnicamente seja sustentável. Eu vou mandar para ele, tá? Então, vamos lá, então. Vamos continuar, então. Deixa eu só anotar aqui que vai ter que ter uma reunião só para cumulatividade, né, no futuro. Beleza, Valverde? Obrigado. Dentro de poucos minutos, a presidente aqui da reunião, a Mariana, vai poder participar. Ela está quase terminando de aparecer aqui. Até lá, eu vou aqui tentando fazer o melhor. Está difícil? Não, está tranquilo. Nós estamos... Aqui, vamos lá. Então, nós estamos aqui, artigo 3º, né? O parecer conclusivo de que trata o caput deverá ser encaminhado aos órgãos municipais envolvidos no licenciamento em questão, visando subsidiar suas análises. Artigo 314. Caberá ao órgão responsável pelo planejo urbano coordenar os trabalhos de regulamentação dos modelos de relatório. Artigo 315. Os relatórios de impacto de vizinhança apresentados à administração municipal para avaliação ficarão disponíveis para consulta dos interessados na internet a partir da publicação do Diário Oficial do município. Artigo 316. Silvio, tem alguém com o microfone aberto que está me atrapalhando um pouquinho. Regina, infelizmente, eu acho que talvez não seja alguém com o microfone aberto, não. É que eu estou falando pelo celular, mas está acontecendo uma reunião aqui na sala que eu trabalho ao mesmo tempo. Então, tudo bem, talvez então, seja daqui. Peço desculpas aí, mas é que é um parecer que está sendo preparado para o secretário, que tem uma urgência urgentíssima. Vou fazer o melhor aqui, vou tentar abafar aqui. Artigo 316. Silvio, nesse artigo que fala de que o município publicará no Diário Oficial, quando tiver um EIV sendo exigido, eu tinha sugerido, numa reunião anterior, que se colocasse uma placa também no local, né, de que o licenciamento desse empreendimento está sujeito, o empreendimento X está sujeito à avaliação de impacto de vizinhança, no próprio local onde a atividade será instalada. Sim, é verdade, Valverde. A publicidade, para a gente, é importante, a publicização. Sim, ninguém lê muito diário bom, muito bom. Acho sim, tem que ter sim. Eu vou escrever aqui e depois a gente vê a redação. Tá ótimo. Ponto.
Artigo 316. O município publicará no Diário Oficial e divulgará na internet a relação dos relatórios de impacto de vizinhança, B e C, apresentados à administração municipal e de todos os aprovados, bem como os respectivos pareceres conclusivos. Parágrafo único. A divulgação e publicação no Diário Oficial do município dos pedidos de aprovação dos relatórios de impacto de vizinhança conterá descrição resumida do empreendimento ou da atividade proposta para o local, conforme previsto em regulamento a ser editado pelo Poder Executivo. De novo, aqui eu acho que tem que trocar relatório por estudo. Diário Oficial e na internet, mas na internet como? Na página da secretaria, numa página do próprio... Esse conselho que eu digo que poderá estar no organograma, poderá, nesse item, divulgar ali na página do conselho todos os relatórios. Porque Regina, só uma correção, não é conselho, não, é uma comissão. Então, eu não sei se ela tem todo esse caráter que o conselho tem. Tá? Agora, eu acho que aqui, né, mais simplesmente falando, deveria ser na página da internet da secretaria, que é a responsável pela... secretaria. Porque se pode ter uma sessão na página da secretaria que seja assim, estudo de impacto de vizinhança, e todos fiquem lá diretamente. Você vai direto para lá. No Diário Oficial. Exatamente. Como tem o Compur, tem a sua página lá, também botar. Isso. Exato. Boa. Então, poderia botar aqui, divulgará na internet, na página da secretaria, coordenadora da comissão, enfim, alguma coisa só para chamar a atenção, né? Exato. No artigo 306. Pode incluir direto aqui, ó. E divulgará na internet, na página da secretaria responsável pela comissão. Aí também modificar, né? Não é só dos relatórios, é do estudo e relatórios, né? Eu não sei nem se é do estudo em si, né? Porque o relatório é que seria mais simples, né? Agora, eu não sei se você vai publicar tudo. Né? Eu acho que essa questão da publicidade é o relatório. Então, põe tudo. Eu acho que essa questão da publicidade é o relatório, mais do que o estudo. O relatório? Estou à disposição. Então, tá bom. Vou colocar na internet, publicar, é o relatório, que exatamente é um resumo do estudo. Tá? Isso. Agora, e se alguém quisesse ver o estudo? Não teria que ter alguma coisa chamando a atenção para isso? Eu acho que deveria ser... Os estudos ficarão disponíveis para consulta em tal. Com um link direcionado para o estudo. Um link, nessa mesma onde está a coisa, um link para o estudo. Se a pessoa quiser... Em Niterói, fica disponíveis os estudos e os relatórios. Fica disponível tudo na página da secretaria. Eu também acho que deve ser tudo. É uma informação que deve ser pública. Concordo, tá bom. Aprovado, então. Última sugestão, as associações e entidades de caráter local ou cujo tema seja especialmente relacionado à questão do impacto ambiental, à questão ambiental, que poderiam se inscrever, né, se cadastrar para serem qualificadas para comentarem e criticarem o estudo antes da conclusão da comissão. Paulo, eu entendi sua sugestão, uma participação popular na análise do estudo, né? Independente de quem seja esse popular, independente não, né? Com conhecimento técnico é o que você está propondo. Mas eu não li tudo aqui para saber se existe essa previsão, nem se é assim que é feito de forma geral. Mas a gente pode anotar essa sugestão. São entidades cadastradas, quer dizer, as entidades locais e as entidades temáticas interessadas especialmente nessa questão se cadastrariam, né? Ofereceriam a sua participação
dando o seu currículo, o seu interesse, seus diretores, enfim, se cadastrasse, né? E esse cadastramento fosse alguma coisa simples, né? Apenas cumprir uma determinada obrigação documental e tal, e, a partir daí, todos os eventos, todos os estudos de impacto necessários na sua área geográfica, né, ou então na sua área temática, seriam encaminhados para que, num prazo determinado, né, essas entidades fizessem a sua análise crítica de sugestões, etc. Suas manifestações. É isso. Mas, pelo que eu estou entendendo, aqui desse artigo 318, que eu estou botando na tela agora, lá no inciso 5, tem critérios para a convocação de audiências públicas. Isso que você está propondo também pode acontecer aqui na hora depois que se der publicidade. Os moradores, quem quer que seja, inclusive essas associações, né, de conhecimento específico, poderão se pronunciar antes da aprovação do relatório pela comissão. É uma fase que ela é posterior ao exame da comissão, mas anterior à aprovação pela comissão. É a participação popular. No caso, não é exatamente a participação popular em que pese ela esteja garantida. Não, entendi. Uma participação popular mais técnica, né? Não, sim, uma participação específica, né? É o chamado usuário, né? O usuário é aquele que entendo que tem que se manifestar. Então, quais são os representantes dos usuários, né? Daquele espaço ali, né? Os afetados por esse impacto, né? Essa concepção que eu acho que ele deveria trazer. Quer dizer, esses usuários, entre aspas, esses potencialmente impactados por um determinado empreendimento, eles poderem ter um espaço, né, via as suas entidades locais, que se cadastrariam num cadastro simples e receberiam para que os usuários, especificamente aqueles ali, né, possam ter um espaço de manifestação dentro da comissão. Porque a questão das audiências públicas é uma questão que tem sido muito questionada, né? Porque as pessoas fazem as audiências públicas, existem uma série de sugestões, e essas sugestões, muitas vezes, e sinceramente, a grande maioria das vezes, elas não são adotadas, né? Então, sem prejuízo da audiência pública, eu entendo que se existe um método, né, um ritual, né, que chega que oferece, né, o espaço crítico para os usuários, né, isso é uma questão específica dentro da metodologia e que evidentemente, terá que ter propostas concretas e críticas concretas, enfim. Né? As entidades hoje estão qualificando as suas demandas, as entidades hoje, muitas delas têm as suas assessorias técnicas ou podem mobilizar assessorias técnicas. Então, eu entendo que o usuário, né, entre aspas, que está presente uma série de outras políticas públicas, né, deveria também fazer parte dessa política pública. Dessa maneira, creio. Né? A entidade ótimo, Paulo. Né? Obrigado. Está anotada aqui sua sugestão aqui no artigo 318. E a gente vai tratar disso. Bom, eu acho que eu estou no 316, né? Já. Então, 317. Artigo 317. O município poderá, mediante solicitação do interessado, permitir realização de estudo de impacto de vizinhança previamente a um pedido de licenciamento, para verificação de sua viabilidade nos casos em que isso se justifique. Parágrafo 1º. O RIV resultante do estudo mencionado no caput deste artigo terá validade de 180 dias,
contados a partir da publicação do seu extrato no Diário Oficial do Município, para efeitos de sua inclusão no processo de licenciamento que venha a ser aberto. Bom, opinião particular minha, eu nunca vi muito sentido nesse artigo. Qual é a razão? Porque o município permitir a realização de estudo de impacto a um terceiro, eu acho que o terceiro não precisa de permissão do município para realizar um estudo se ele quiser. Ele não precisa de permissão do município para realizar. Silvio, mas o estudo de impacto, ele, em geral, é feito a partir de uma instrução técnica que é solicitada, né? Porque se o escopo do estudo, quem determina é a comissão. Que aspectos devem ser considerados, não? Desculpa, é que eu estava falando aqui com a Mariana, eu não entendi. Eu digo o seguinte, que, pelo menos nos casos que eu conheço, a elaboração do estudo de impacto, quando exigida, ela exige do Poder Municipal, da comissão, a elaboração de uma instrução técnica. Tá? Então, talvez, nesse sentido, se o interessado não solicitar ao município, ele vai fazer um estudo, mas sem considerar necessariamente os aspectos que o município acha importante de serem considerados no estudo. Então, nesse sentido, ele teria que solicitar ao município. Deixa eu falar uma coisa. Oi. O waiver só são exigidos nasquelas condições que a gente leu ali em cima que estão previstas nessa legislação. Uhum. O escopo dele vai ser também definido nesta legislação. Então, se eu estou construindo uma casa para mim e eu quero fazer um waiver para mim, eu posso fazer. Agora, se eu estou construindo algo que se enquadre no que está dito ali nessa legislação, que cabe a exigência de waiver, eu não vou poder fazer de qualquer jeito. Eu vou fazer do jeito que a lei exige. Então, por isso me parece assim, inócuo a permissão da prefeitura. Eu posso fazer o waiver a hora que eu quiser, independente da permissão da prefeitura. Agora, se eu for fazer um waiver para dar entrada na prefeitura, eu tenho que fazer de acordo com essa lei. E não é questão de permissão, eu sou obrigado a fazer. Não, tudo bem, Silvio, eu entendi, mas eu queria até ouvir, não sei se o Vitor ainda está na reunião, porque, por exemplo, se aquele empreendimento ele é obrigado a fazer, mas antes de pedir o licenciamento, o empreendedor quer fazer, o que eu estou querendo dizer é que ele precisa de uma instrução técnica. Tá? Embora a lei defina as situações em que ele é exigido, nos municípios que eu conheço, que exigem EIB, tem uma instrução técnica emitida por um órgão municipal. Então, talvez, eu estou entendendo o que você está colocando, que ele não precisa pedir autorização para fazer se ele quiser, mas talvez a gente deva fazer alguma referência a que, antes do licenciamento, a critério do interessado, poderá ser solicitada uma instrução técnica para fazer o estudo, porque se depois a gente está dizendo que ele tem validade de 180 dias, para ele ter validade, ele teria que estar de acordo com uma instrução técnica, senão não faz muito sentido ele ter validade posterior, se ele fez do jeito que ele achou que deveria fazer. Com certeza, mas eu, por mim, quando eu acabava com esse artigo, eu acabava com o parágrafo primeiro também. Não tem validade nenhuma, porque ele não precisa apresentar nada. Entendi. Você entende? Para mim, acabava com tudo isso aqui. Eu não entendo essa permissão para algo que não é exigido. Eu posso fazer a hora que eu quiser, até sem ter projeto. Eu posso inventar um projeto no terreno de outra pessoa aqui e eu pedir um waiver, só porque eu sou maluco, eu quero fazer um waiver. Silvio, me permite, Silvio, por favor? Vontade. Eu tendo a concordar com você que esse artigo e o próprio parágrafo é enorme. Mas o que o Valverde está levantando é que precisa de uma instrução técnica para pedir, para exigir o estudo de impacto. Porque a instrução técnica vai dizer como se elabora o estudo de impacto para aquele empreendimento, para aquela atividade. Lá em cima, me parece que houve uma tentativa de dizer como seria elaborado um EIRIMA.
o RIV, o EIV e o RIV. Me parece que houve a tentativa. Eu acho que talvez a gente não tenha percebido que a gente precisa de uma instrução técnica para elaborar o estudo de impacto, o relatório de impacto de vizinhança. O artigo aí, no caso, se o cara quer preparar um relatório de impacto de vizinhança, paciência, o problema é dele. Ninguém pediu nada a ele, se ele quer, tá bom, ele quer fortalecer a tese dele. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente precisa estabelecer aí a questão da instrução técnica. Uma coisa que ficou claro aí, me parece, que a gente devia abordar, em algum artigo que eu não estou vendo, não estou observando, é que o estudo de impacto de vizinhança, o relatório de impacto de vizinhança, o conjunto dele, a elaboração deles não obriga que a licença seja concedida. Não obriga que ele seja concedida. Quer dizer, você elaborar o EI-RIV não obriga que a prefeitura tenha que dar a licença obrigatoriamente. Pode negar. Não, Marco Antônio, algumas questões, considerações sobre o que você falou, tá? E o que o Valverde falou. Essa instrução ela tem que ter aqui. Ela não tem que ter para o cara que está pedindo algo que não é exigido. Essa instrução tem que ter porque quem fizer por obrigação tem que atender a essa instrução. Parte dela está na tela aqui, no artigo 313, que diz o dar a publicidade, contendo descrição. Não é isso, não. Desculpa, eu estava te mostrando uma coisa errada. Peraí. É porque eu li isso lá no outro PLC, ia passar para cá, mas não passei. Por isso que eu estou na cabeça e não tem aqui. É o que diz qual é o conteúdo mínimo e o que ele deve ter num relatório. Tem aí, senhor. Você falou. Não, aqui é publicidade, é o que tem que dar na publicidade. O poder dar a publicidade através da página, da relação dos relatórios, aí vai dizer o que tem na publicidade. Em algum lugar. Tá? Mas não diz do relatório em si. Mas isso vai ter que ter. Em algum Só lugar em faltou cima colocar aqui. Tem o que tem que ter no EI-RIVA. Isso, o conteúdo do EIV-RIV. Então, isso, para mim, é essa tal instrução que vocês estão falando. Ela vai estar aqui no EIV-RIV, né? Agora, se alguém de fora quiser fazer diferente dessa instrução, assim, se ele der entrada, vai ser rejeitado, né? Porque vai ter que ser de acordo com a instrução. Se não é exigido dele fazer e ele quiser fazer de qualquer jeito, também é risco dele. Ele não vai ter que apresentar isso na prefeitura. E na hora que ele apresentar e tiver em desacordo com o que tiver aqui, ele vai ser rejeitado, vai ser negado. Perfeito. Por isso que eu acho inócuo aquele artigo. Tá? Mas é a minha opinião particular. Eu não, enfim, só faço parte aqui dessa discussão. Não, eu concordo que ele é inócuo, o artigo. Agora, essa questão da instrução técnica é importante. Eu registrei. Sim, com certeza. Aqui já, tem que estar aqui. Verificar onde poderia se aprofundar a referência a uma instrução técnica, para a gente pensar. Uhum. Não, legal. Isso vai ter que ter. Isso, a instrução técnica é condição sine qua non desse PLC também. Isso tem que ter aqui. Posso continuar, então? Então, vamos lá. Artigo 318. Regulamentação complementar estabelecerá os procedimentos administrativos que serão adotados para: inciso 1. Autuação do estudo de impacto de vizinhança. 2. A avaliação e elaboração de parecer prévio ou conclusivo dos relatórios de impacto de vizinhança e para a composição e funcionamento da comissão que examinará os projetos em escala correspondente ao modelo C. 3. A tramitação dos processos de licenciamento municipais cabíveis durante as fases do estudo de impacto de vizinhança. 4. A tramitação do parecer conclusivo dos órgãos licenciadores. 5. Os critérios para a convocação de audiências públicas. Olha, lendo esse artigo aqui rapidamente, tá?
E lembrando que vocês acabaram de falar agora, não sei quem foi, que não poderia haver licença sem o waiver estar aprovado. Eu acho que esse inciso 4º, a tramitação do parecer conclusivo aos órgãos licenciadores, não. A tramitação dos processos de licenciamento municipais cabíveis durante as fases de impacto de vizinhança, deveria estar claro aqui que não poderia ser emitido licença sem o waiver aprovado em algum lugar. Esse inciso 3º, de tramitação dos processos de licenciamento, ele fala mais do que a concessão de licença. A tramitação do processo de licenciamento, a gente pode botar restrições para depois da licença, primeira laje, habite-se, 90 dias, um monte de prazos diferentes. Mas eu acho que, em algum lugar, o fato de não poder ser emitida licença onde coubesse o waiver sem esse waiver estar aprovado, devia estar aqui no texto da lei. Concordo com você, Silvio. É isso, correto. Tem que ser, né? Bom, então vamos lá. Ok, eu coloquei observação aqui também. Isso, obrigado, Valverde. Artigo 318. Regulamentação complementar estabelecerá os procedimentos administrativos que serão adotados para a avaliação e a elaboração do parecer prévio ou conclusivo dos relatórios de impacto de vizinhança e para a composição e funcionamento da comissão que examinará os projetos em escala correspondente ao modelo C. Esse artigo 318 tem duas redações, ó. Uma, a de cima, e essa de baixo, que eu acabei de ler agora, que está escrito aqui, redação original. Então, a gente vai ter que decidir qual das duas aqui prevalecerá. Já tenho uma aqui. Então, artigo 319. O waiver não substitui o estudo de impacto ambiental, EIA, e o respectivo relatório de impacto ambiental, RIMA, exigido conforme normas específicas. Parágrafo único. Fica autorizado o Poder Executivo a celebrar convênios e parcerias com órgãos ambientais para o estabelecimento de tramitação concomitantemente ou em conjunto do EIV-RIV com o EIA-RIMA, desde que o escopo do estudo contemple os aspectos mínimos listados nesta lei complementar. Silvio, eu tenho uma dúvida nesse artigo e tem a ver com alguma coisa que eu acho que foi a Cecília que falou numa outra reunião. Porque, assim, quem exige o estudo de impacto ambiental é o órgão estadual. Então, na verdade, o parágrafo deveria dizer que a existência de estudo de impacto ambiental não elimina a necessidade do waiver, e não que o waiver não substitui o estudo de impacto ambiental. Eu fiquei com essa dúvida. Entendi o que você está falando. Pode botar essa chamada. Vou escrever aí, aqui, então, a dúvida. para a gente depois conversar. É que a Cecília hoje não pode vir, ela está num procedimento aí de saúde.
Ok. Subseção 3 do enquadramento das atividades para efeito de EIV. Parágrafo 1º. Licenciamento de atividade cujos impactos estejam classificados com grau acima de leve, de acordo com o anexo 10, será avaliado pelos órgãos competentes, que poderão estabelecer restrições específicas, conforme o caso, podendo ser exigida a elaboração de estudo de impacto de vizinhança, relatório de impacto de vizinhança e VIRIV, na forma prevista na seção 2 deste capítulo. Eu li isso aqui, mas fiquei na dúvida, porque grau acima de leve será avaliado pelos órgãos que poderão estabelecer restrições, podendo ser exigida. Porque o leve é aquele que a gente viu que é o A, né? Aquela situação A. Vou só voltar lá para ver se vocês concordam que aquilo ali está... Silvio, eu só não entendi, esse parágrafo primeiro, ele é parágrafo de qual artigo? Pois é, não tem um artigo número, não. Também vi isso aqui agora. Eu acho que isso foi colado de algum lugar e não veio só o Será que parágrafo. ele virou um artigo novo? Pode ser, não fui eu que coloquei. Não, aqui é pequeno porte, ele não fala em leve. Então, para a gente falar em leve lá, eu acho que em algum lugar, com o grau acima de leve, tá vendo? Não existe esse grau leve. Então, a gente tem que botar ou pequeno porte ou o que quer que seja aqui. Porque grau leve não existe. E acima do grau leve, quer dizer, do pequeno porte, que fosse, né? Porque o pequeno porte é o cumulativo. Acima dele, o médio porte é aquele que já se exige a avaliação dos órgãos competentes. Mas isso tudo está dito anteriormente aqui, quer dizer, talvez não precisasse ter isso aqui. Porque o que está dito aqui é que acima vai ser examinado pelo órgão e podendo ser exigida a elaboração de estudo de impacto EIV-RIV, né? Agora, quando trata especificamente do modelo, olha aqui, ó, modelo A, cumulativo, B, dependam de avaliação setorial dos órgãos. Então, aqui já está dito que ele vai ser examinado pelos órgãos públicos competentes. Tá? Aqui, talvez, pudéssemos incluir aqui a possibilidade de esses órgãos exigirem o EIV-RIV. E aí não precisava daquele artigo lá embaixo. Ou botar em algum lugar aqui que o modelo B, no exame do modelo B pelos órgãos públicos competentes, poderá ser exigida a elaboração de EIV-RIV. Botar um outro parágrafo aqui. E aí eliminava aquele artigo lá embaixo. Sugestão. Então, vamos lá, para o outro aqui de baixo. A listagem das atividades passíveis de EIV-RIV será regulamentado por ato do Poder Executivo em até 90 dias após a aprovação desta lei complementar. Artigo XX. Independentemente da regulamentação de que trata o artigo anterior, as atividades relacionadas nos incisos desse artigo, pelo fato de serem potencialmente atratoras de público e veículos, poderão ser passíveis de enquadramento no modelo A, no caso da ocorrência de acúmulo de atividades semelhantes. Serviços de alimentação de qualquer natureza. Inciso 2. Ensino de qualquer natureza. 3. Qualquer atividade que utilize o espaço público, seja para público ou veículos motorizados ou não. Parágrafo único. Será configurado o acúmulo de atividades de que trata o caput quando existirem tantas atividades semelhantes em um raio de tantos metros.
Olha, nesse artigo aqui, a gente começa aquela discussão de cumulatividade. Então, é aqui que a gente vai tratar aquilo. Aqui é que a gente tem que rever essa redação, se for um caso, para incluir essas sugestões que apareceram hoje aqui. E ele é interessante, né, porque ele já começa excetuando essas situações. Então, a gente tem que tratar bem dessas situações, porque elas vão ser consideradas como passíveis de exame pelo EVRIV, independente das listagens das atividades acima. Essas foram excepcionalizadas para essa exigência. Posso falar sobre essa questão da atividade? Claro. Nós temos que tomar cuidado, acho que tem um glossário ou enfim, um vocabulário técnico. Por exemplo, atividade de hotelaria, né? A gente sabe que os meios de hospedagem têm graus diferentes de definição, né? O meio de hospedagem parece que é o termo que engloba todos, né? Mas quando você fala de hotelaria, você caracteriza algumas possibilidades que não são as mesmas no caso de uma pousada, do hostel, ou seja lá qual for o nome, né? O caso da hotelaria permite, segundo alguns glossários, atividades para público externo. Outros não, estabelece que todas as atividades, digamos, de restaurante, bar, não podem ser abertas a público externo, são atividades para os hóspedes e tal, não pode haver eventos, não pode haver chamamento de público externo para eventos, e outros não, diz que pode, né? Então, nós, por exemplo, um dos casos graves de impacto viário de vizinhança em Santa Teresa é o bar e restaurantes do Hotel Santa Teresa, né, que, pelas informações de alguns anos de antes da pandemia, eles não têm legalização própria. Eles são aceitos, né, tolerados, porque são vinculados a um hotel. E o hotel, a princípio, teria essa possibilidade. Então, é importante definir, porque muitas vezes a residência provisória, como é o caso de uma hospedagem em hotel, a princípio é uma atividade compatível, porque é um bar residencial, é uma residência provisória, é perfeitamente compatível. Só que dependendo das atividades associadas, né, é preciso dar limites ou estabelecer restrições, né? Então, essa questão das atividades, eu acho que tem que ficar bem definida, né? O que é uma atividade de hospedagem, né? O que é uma atividade de hotelaria, né? E assim por diante. Essa é a minha contribuição. Boa, Paulo. Deixa eu explicar aqui rapidamente sobre o que o Paulo falou, algumas coisas que são interessantes. Em princípio, né, o prédio de hotel ele é um prédio que se constrói num prédio de uso exclusivo. O que é isso? Ele só tem uma numeração para aquele prédio todo. E, por isso, na maioria dos casos, é que os restaurantes existentes nos hotéis não podem abrir para público, para a rua, porque eles não têm uma numeração independente, eles não estão localizados numa loja, por exemplo. Eles estão localizados num compartimento deste hotel que só tem uma numeração. Bom, isso no caso do uso exclusivo. Mas o hotel pode também acontecer numa edificação mista, com lojas no térreo, vamos dizer, e a unidade de hotel ocupando a outra parte da construção. Então, essas lojas aí que ficam no térreo deste hotel, elas não são parte da edificação hotel. Elas são parte da edificação do prédio, mas não fazem parte do hotel. E aí não tem vinculação com o hotel.
Tá? Então, mas é importante a gente definir isso para não permitir, naqueles casos que fazem parte do hotel, que eles busquem aí um atalho para não serem incluídos neste caso, que é um restaurante e loja. Então, onde está escrito serviço de alimentação de qualquer natureza, situado em qualquer tipo de edificação, por exemplo. Tá? Para a gente manter isso ligado. Então, talvez, Valverde, pudesse botar uma chamado aí para a gente pensar nisso, que o Saad falou. Restaurantes em prédios de uso exclusivo. Perfeito, concordo com você e com o Saad. Acho que a gente tem que pensar bem nisso. Não só restaurante, não. Qualquer atividade que atraia público em prédios de uso exclusivo. Isso. É isso. Porque, na verdade, são a geração de impacto de um meio de hospedagem, né, que recebe pessoas para descansar, para tomar café da manhã, etc. e tal. Tem um impacto, que é o impacto viário, né, da entrada e saída das pessoas, etc. e tal, mas é um tipo de impacto, que é um impacto menor do que seria o impacto de um restaurante que... E, sobretudo, e aí eu queria colocar a questão de introduzir atividades, vamos fazer isso de forma pensada, porque eu não sei como é que podemos fazer isso, da questão que é o que está acontecendo em algumas cidades brasileiras, inclusive, mas muito estudado nas cidades europeias, do tipo Lisboa, Porto, Barcelona, enfim, várias cidades, que é a questão dos eventos, né? como questão de impacto, né? Esse licenciamento de eventos, né? Que eu não sei se cabe aqui, mas eu acho que isso é um eu acho que tem outras questões sérias também que estão sendo estudadas na Europa por algumas universidades, que é a questão do impacto do turismo de massa, hoje muito relevante na preocupação de vários setores da academia, que estão vendo impactos muito mais do que significativos, né, gerando até revolta de moradores, uma coisa que realmente não é um fato isolado, são fatos que estão acontecendo na Europa inteira e está acontecendo aqui no Brasil também. Você pode ver em Búzios, Ilha Grande, Rio de Janeiro e outras tantas, né, assim, que eu tenho conhecimento porque convivo com esses lugares e sei que acontece, né? Então, essa questão do turismo, né? Sobretudo destino turístico como é que chama? De roteiro turístico. Quer dizer, o roteiro turístico pode ser, como está sendo tratado nesses estudos, está sendo considerado uma atividade que demanda estudo de impacto viário de vizinhança. Eu estou citando isso apenas para colocar essa questão das atividades e da sua importância e da necessidade de ir a partir dessa importância na pauta nossa, assim, de um dos anexos, certamente, da nossa lei. Obrigado. Obrigado, Paulo. Felipe, será que pode admitir a Mariana, que ela está esperando para entrar aí na sala de espera? Falei Felipe, mas eu não sei se ele é o responsável por isso. Né?